Bom dia, boa tarde, boa noite aí, todos nós que estamos no nosso 72º encontro do grupo de leitura aqui, lendo o livro 3 do Capital, de Marx. A gente está no capítulo 33, no meio aqui desse capítulo, né? Paramos nesse ponto destacado aqui, né? Então, vamos dar continuidade aqui. Aí, seguindo o texto. A diferença entre a emissão de meios de circulação e os empréstimos de capital fica mais bem evidenciada no processo real de produção. Ao examiná-lo, entre parênteses, livro 2, seção 3, vimos o intercâmbio que se estabelece entre os diversos componentes da produção. O capital variável, por exemplo, consiste materialmente nos meios de subsistência dos trabalhadores, numa parte de seu próprio produto, mas que lhes foi paga parceladamente em dinheiro. Este tem de ser adiantado pelo capitalista. E, de fato, o fato de, na semana seguinte, ele poder desembolsar novo capital variável, empregando para isso dinheiro desembolsado na semana anterior, é algo que depende, em grande parte, da organização do sistema de crédito. O mesmo se dá nos atos de intercâmbio entre os diversos componentes de um capital social considerado em sua totalidade. Por exemplo, entre os meios de consumo e os meios de produção de meios de consumo. O dinheiro necessário para pô-los em circulação tem de ser adiantado, como sabemos, por um dos participantes no intercâmbio ou por ambos ao mesmo tempo. Esse dinheiro permanece, então, em circulação, mas, depois de realizado o intercâmbio, retorna sempre àquele que o adiantou, uma vez que o adiantou além do capital industrial que realmente empregou. Em parênteses, livro 2, capítulo 20. Aqui o Marx está se referindo, né, só aos esquemas de produção, né, então, bem essa parte que ele está se referindo. Continuando aqui. Com o sistema desenvolvido de crédito, em que o dinheiro se concentra nas mãos dos bancos, são estes que o adiantam, pelo menos nominalmente. Esse adiantamento diz respeito apenas ao dinheiro que se encontra em circulação. É adiantamento de circulação, e não adiantamento dos capitais postos em circulação. Não sei se eu entendo muito bem a diferença, mas vamos seguir aqui. Aí ele vai agora citar diretamente esse Chapman, que é uma nota número 5062, abre aspas, diz assim: pode haver épocas em que as cédulas bancárias que se encontram nas mãos do público representam uma soma muito grande e, apesar disso, seja impossível obtê-las. Fecha aspas. Agora volta o Marx. O dinheiro também existe durante o período de pânico, mas todos evitam convertê-lo em capital emprestável, em dinheiro emprestável. Cada um procura reservá-lo para as necessidades reais de pagamento. Nota 5.099. Abre aspas. Os bancos, nos distritos agrícolas, mandam seus excedentes ociosos para o senhor e outras firmas? Sim. Fecha aspas. Agora nota 5.100. Abre aspas. Por outro lado, os distritos de Lancashire e Yorkshire solicitam descontos de letras em seu banco para suas necessidades comerciais? Sim. Fecha aspas, nota 5.101. Abre aspas.
Isso quer dizer que o dinheiro excedente numa região do país se põe a serviço das necessidades de outra região? Exatamente. Fecha aspas. Volta para o Marx. Chapman declara que, nos últimos tempos, diminuiu muito o costume dos bancos de investir seu capital monetário excedente por breve tempo na compra de consolidados e títulos do Tesouro, a partir do momento em que passou a ser usual emprestar esse dinheiro, aqui tem a expressão em inglês, at call, né, e que abre parênteses, de um dia para o outro, com a obrigação de devolvê-lo a qualquer momento. Fecha parênteses. Ele mesmo considera a aquisição desse tipo de papéis como altamente inadequada para seu negócio. Por isso, investe em boas letras, algumas das quais vencem diariamente, de modo que ele sempre sabe de quanto dinheiro líquido pode dispor todo dia. Aí, entre parênteses, as notas 5.101 a 5.105. Mesmo o aumento da exportação se expressa em grau maior ou menor para cada país, sobretudo para aquele que concede o crédito como demanda crescente no mercado interno de dinheiro, mas que só se faz sentir como tal em épocas de aperto. Em períodos de aumento das exportações, as mercadorias inglesas enviadas em consignação são sacadas com letras geralmente de longo prazo, pelos fabricantes sobre o comerciante exportador. Entre parênteses, nota 5.126. Nota 5.127, abre aspas. Não se dá frequentemente o caso de que exista um acordo estabelecendo que essas letras sejam renovadas de tempos em tempos? Chapman responde: isso é algo que ocultam de nós. Jamais aceitaríamos uma letra assim. É certo que isso pode ocorrer, mas sobre esse assunto nada posso dizer. Fecha aspas. Marx aqui escreve, né? O inocente Chapman. Nota 5.123, abre aspas. Quando há grande aumento das exportações, como de 20 milhões de libras esterlinas só no ano passado, isso não gera uma grande demanda de capital para o desconto das letras que representam essas exportações? Sem dúvida. Fecha aspas. Nota 5.130, abre aspas. Uma vez que a Inglaterra costuma conceder crédito ao exterior para todas as suas exportações, isso não exigiria a absorção de um capital adicional correspondente durante o tempo que essa situação se mantenha? A Inglaterra concede enormes créditos. Em contrapartida, toma crédito para suas matérias-primas. Da América, sempre sacam sobre nós a 60 dias, e de outros países a 90. Por outro lado, abrimos crédito aos outros. Quando enviamos mercadorias à Alemanha, concedemos de 2 a 3 meses. Fecha aspas. Volta para o Marx. Wilson pergunta a Chapman, entre parênteses, nota 5.131, se letras sobre a Inglaterra não são sacadas simultaneamente ao embarque dessas matérias-primas e mercadorias coloniais importadas, e se essas letras não são recebidas junto com os conhecimentos de embarque. Chapman acredita que sim, mas, por não estar ciente dessas operações, entre aspas, comerciais, recomenda que se consultem pessoas mais bem informadas na matéria. Nas exportações para a América, observa Chapman, abre aspas, as mercadorias estão simbolizadas no trânsito, fecha aspas, nota 5.133.
Volta para o Marx. Esse palavrório significa que o exportador inglês saca contra essas mercadorias letras com prazo de 4 meses sobre uma das grandes casas bancárias americanas em Londres, ao mesmo tempo que essa firma recebe cobertura da América. Nota 5.136. Abre aspas. Como regra geral, os negócios com países mais longínquos não costumam ser conduzidos pelo comerciante, que espera por seu capital até que as mercadorias sejam vendidas. É possível que existam firmas extremamente ricas, capazes de investir seu próprio capital sem que nada lhes seja adiantado pelas mercadorias. Na maior parte dos casos, porém, essas mercadorias se convertem em adiantamentos por meio dos aceites de firmas bem conhecidas. Fecha aspas. Não sei, alguém quer fazer um comentário? Porque eu não sei se eu escutei um barulho, às vezes. Tá, então vou seguir. Nota 5.137. Abre aspas. Essas firmas estão estabelecidas em Londres, Liverpool e outros lugares. Fecha aspas. Só um parênteses aqui, só para ver se... eu vou tentar falar um raciocínio e acho que vocês... do texto, né? O Marx está se referindo aqui, né, àquela discussão sobre, enfim, se a quantidade, a massa monetária, né, e o dinheiro efetivamente em circulação. Ele está ainda nessa discussão. E aqui ele está fazendo essa discussão a partir mostrando algumas citações aqui sobre as exportações inglesas e a entrada e saída de, vamos dizer assim, o débito e o crédito dessas exportações e importações, no sentido que algumas mercadorias são compradas a prazo, a um prazo, e outras são vendidas em outro prazo, de modo que isso pode afetar, vamos dizer assim, a circulação, né? Mas aí não a circulação de capital, mas a circulação monetária, propriamente dita, né? Eu acho que é isso que ele está mostrando por meio dessas citações, né? E aí, no caso, essas firmas, que ele se refere aqui nessa nota especificamente, diz respeito às firmas que operavam esse comércio de importação e exportação, né? Tipo a Companhia das Índias Ocidentais e assim sucessivamente. É isso, né? Só para, não sei se alguém está entendendo que são outras companhias, eu não sei, mas eu estou entendendo que seriam essas. Mas só uma coisa específica aqui sobre o momento que ele começa a falar de exportação e importação. Não sei se eu talvez não esteja entendendo bem, mas me parece que assim ele está enumerando aqui, especialmente nessa última coisa que tu leu agora aqui, né? Eu estava conversando ali do relatório com o Chapman. Ele está tentando enumerar uma outra modalidade, digamos assim, de capital de empréstimo que surge não por conta de depósito bancário, mas por conta dessas mercadorias ali que estão para serem vendidas, o capital mercadoria que está para ser vendido. Né? Como se fosse possível, digamos assim, negociar, não sei se dá para chamar de capital de empréstimo isso aqui, mas fosse possível talvez negociar aqui um capital monetário, um capital dinheiro, baseado só nessas mercadorias que estão para ser vendidas. Né? Foi isso que eu estava tentando entender aqui, mas não sei se estou compreendendo muito bem também. Bom, eu vou falar aqui porque não vi ninguém se manifestando, mas eu acho que
talvez seja novo mesmo, né? Porque, de certa maneira, esse capital de empréstimo ele diz respeito, talvez, a essas mercadorias estocadas e aos direitos de uso dessas mercadorias estocadas. Não sei, talvez seja por isso, né? E aí, de certa maneira, você vende esses títulos e a venda desses títulos pode ser, vamos dizer assim, utilizada como capital por essas empresas. Não, só que, na verdade, esse capital mercadoria ainda não foi realizado, porque, ó, sei lá, o trigo está lá estocado, o açúcar está lá estocado, que mais? Qualquer outra, o algodão está lá estocado. Mas esse título aí, ele já foi vendido, já foi monetizado em outras esferas, né? Talvez é isso que seria essa coisa nova. Não necessitaria exatamente de um depósito de uma pessoa lá, não, estou depositando aqui ouro, né? Estou penhorando minhas joias, estou, sei lá, depositando, e aí desse depósito criaria-se, né, outras, mas aí, na verdade, está aparecendo pelo fato da negociação dessas mercadorias específicas, né, de uma economia internacional mesmo. Acho que é isso, né, que você estava se referindo, né? Me parece que sim, acho que tem alguma coisa nova aí, que talvez isso não estava tão presente no século anterior ali. Bom, vou então seguir aqui a leitura, né? Continuar. Então, nós paramos aqui nessa nota 5.137. Aí eu vou seguir aqui, nós já lemos, né? E aí, seguir aqui. Então, 5.138, abre aspas. É indiferente, portanto, que o fabricante tenha de pôr seu dinheiro ou que encontre em Londres ou Liverpool um comerciante que se encarregue de adiantá-lo? Continua a ser um adiantamento feito na Inglaterra? Exatamente. O que o Chapman respondeu, né? O fabricante nada tem a ver com isso, a não ser em uns poucos casos. Fecha aspas. Aí, Marx, entre parênteses, em 1847, pelo contrário, em quase todos os casos. Continua aqui, abre aspas. Um comerciante de artigos manufaturados, por exemplo, em Manchester, compra mercadorias e as embarca por meio de uma firma respeitável de Londres. Tão logo essa firma esteja convencida de que tudo foi embalado como convinha, ele saca sobre esta última letra de 6 meses contra essas mercadorias que se destinam à Índia, à China ou para onde quer que seja. Em seguida, o mundo bancário intervém e desconta-lhe essas letras, de maneira que quando chega o dia de pagar as mercadorias em questão, ele já dispõe do dinheiro graças ao desconto daquelas letras. Então, o cara faz um contrato, né, só para entender aqui, o cara planta algodão no sul dos Estados Unidos, aí ele faz um contrato de venda de algodão para um comerciante inglês. Esse contrato implica que ele vai entregar tanto de algodão em tanto tal dia. Em contrapartida, esse comerciante inglês adianta uma parte desse pagamento, vamos dizer assim, em dinheiro. O cara do algodão pega esse dinheiro e já utiliza, já emprega, paga outras coisas que ele precisa fazer. E, ao mesmo tempo, esse comerciante já vende essa mercadoria para um comprador de roupa lá na Inglaterra, que já adianta uma parte desse dinheiro, mas não tudo. Só quando a mercadoria for de fato ser entregue. Que esse comprador do algodão lá já vai se utilizar isso para outras coisas, né? Então, é como se
vamos dizer assim, tá promessas de pagamento sendo adiantadas para pagar coisas que já estavam pendentes, né, mais ou menos assim. Bom, o Caio levantou a mão, vai lá, Caio. Bom, o que eu entendo aqui, a mensagem principal é, no sistema de crédito, deixa de ser o capitalista industrial aquele que adianta o capital. É o exemplo que ele dá. Então, o comerciante, ele comprou os artigos a prazo. Vamos supor que ele vai pagar isso aí em 30 dias. Ele vende isso para... Ele comprou essas mercadorias, colocou no navio e mandou para a China e vai receber daqui a 6 meses. Ele recebe do importador chinês uma nota promissória, né? Toda vez que é descontado, ele vai com essa nota promissória no banco e recebe o dinheiro adiantado. 30 dias depois, ele paga com esse mesmo dinheiro adiantado o industrial de quem ele comprou os artigos manufaturados. Ou seja, nesse processo, quem efetivamente adianta o capital monetário é o banco, porque ele é o sistema, vamos dizer assim, onde no sistema se concentra esse capital monetário, né? Então, o comerciante, ele trabalha com uma alavancagem, né, como a gente diz no mundo financeiro, total. Ele não tem capital próprio, ele coloca capital, né? Obviamente que ele teve um capital próprio na hora que ele abriu a empresa, né? Mas ele não usa o próprio capital para executar essas operações. Ele usa o capital social que está concentrado na mão do banco, né? Eu acho que esse é a grande questão que está sendo discutida aqui. Essas operações de desconto, né, das letras, e às vezes acho que por ser um pouco não é exatamente assim que funciona hoje em dia, né? E também é muito específico do comércio internacional, eles acabam confundindo, né? Porque você tem, então daí o cara vende, tem a letra, tem esse desconto, né? Então a gente fica um pouco preso nesses detalhes, que às vezes são complexos, mas o que eu acho de central é o capital bancário que está efetivamente agindo como o alocador ali do capital monetário, né? Ele que opera o capital monetário, enquanto que o comerciante ele opera a questão comercial, e o industrial, da mesma forma, ele opera a extração de valor do trabalhador para transformar a matéria-prima, né? Existe a sofisticação do sistema, ela vai estabelecendo essa divisão do trabalho dentro do próprio capital, né? Criando, enfim, todas as contradições que vêm com isso. Eu acho que eu entendo essa como o ponto central, né, dessa análise, né? E o crédito também ele cria, vamos dizer assim, cria a moeda, né? Cria, enfim, acho que Uma questão interessante aí é que ele fala de exportação. Quer dizer, ele está falando do mercado internacional. Então, quando você vai exportar ou importar uma mercadoria, qual é o risco? O risco é que o cara está num outro país com outras regras e você manda a mercadoria e você não paga, né? Esse é o risco. E aí, quando é o interno, bom, você tem as leis nacionais. Agora, quando você está no mundo internacional, você não tem essas garantias. Então, alguém tem que dar a garantia. Então, um importador, lá o chinês, lá que está comprando, ele tem que se dirigir a um banco, e esse banco emite uma carta que garante que ele, banco,
que é uma carta de crédito, é que ele, banco, vai pagar o exportador em Londres, se a mercadoria, se todo o fluxo seguir um rigor que é explícito na carta de crédito. Quer dizer, agora, aí o sujeito de Londres, o que ele faz? Ele emite um documento para ir até o porto, e do porto ele emite um conhecimento de embarque. Esse conhecimento de embarque é um documento que o armador emite, dizendo assim, a mercadoria desse fulano, assim especificada, está comigo em tais volumes, assim, assado, e se dirige ao porto tal, não sei o quê. Então, aí, esse banco de lá, vai receber essa mercadoria e vai lá, quando chega no porto de destino, eles vão conferir essa mercadoria que foi colocada naquele navio, com aquele armador, naquele conhecimento de embarque, e vai atestar que a mercadoria chegou. Mas isso não é tudo, porque o fulano pode ficar situado longe do porto. Então, aí ainda tem um outro trecho que é do porto até a doca do fulano, que é um outro documento, tá? Então, só aí, como é que é o jogo? O fulano da China contrata um banco, esse cara daqui recebe essa documentação do banco, embarca a mercadoria, e quando ele embarca a mercadoria, ele vai num banco daqui e mostra o documento do banco de lá. Fala assim, olha, essa mercadoria já está assegurada lá. Então, e qual é o documento? O documento de embarque é esse daqui, e a carta de crédito do cara da China é essa daqui. E esse banco de Londres adianta para esse cara o valor, porque está garantido pelo banco de lá. E o banco de lá, ele só vai pagar o banco daqui quando a mercadoria chegar lá e for aferida lá. Aí esse banco de lá paga esse banco daqui, que emprestou para esse exportador de Londres. E o camarada lá paga o banco que fez a garantia para ele. Tá? E essa é a razão pela qual isso é tudo em dólar. Atualmente isso é em dólar. Então, é por isso que o dólar asfixia um país, porque essa operação de troca de moedas, ela deixa de ser feita caso você se disponha contra os Estados Unidos, que não é Venezuela, etc. Então, é por causa desse sistema de garantias bancárias no comércio internacional, que é tudo feito por banco. Então, quando a mercadoria é posta no porto de Liverpool, o exportador inglês já recebe a mercadoria garantida de um banco que tem os papéis garantidos por um banco do importador lá na China. Esse é o sistema de segurança que existe. Agora, aí ele vai ter uma conferência lá, se realmente chegou de acordo com as especificações que foram dadas pelo importador, aí que ele libera o dinheiro para o Banco de Londres. Deu para entender o jogo? Não, eu achei muito esclarecedor aí, tanto os comentários do Caio quanto o seu, porque acho que foi mais um procedimento, né, de como acontece a coisa e por que essa, enfim, acaba tendo essa influência, esse sistema de garantias, né? Eu fiz o sistema, eu tenho uma trading aqui em São Paulo, chamado Cutia Trading, eu fiz o sistema de importação deles, né? E qual era? O risco, quando você vende aqui em São Paulo, você faz
faz uma venda para um fulano, o risco é de ele, você embarca a mercadoria, ele recebe e se ele não pagar, você tem um risco simples. Agora, quando você faz no mercado internacional, o risco depende do estágio onde está a mercadoria. Por exemplo, você vai importar. Se o sujeito, aí você vai importar, pega um banco, não sei o quê, e qual é o risco? O risco é o fulano não trazer a mercadoria para você. Então, quando ele coloca no porto, o risco diminui, que ele já está no porto, quando ele embarca. Quando ele chega aqui, já o risco diminui mais ainda, porque aqui você pode ter um desembaraço complicado. Quando ele é desembaraçado, então o risco praticamente é zero, porque já está na sua mão. Então, no mercado internacional, o risco depende da fase da onde a mercadoria se encontra. E no mercado nacional não é assim. Tá? Porque pode ter acidentes, tudo isso aí tem frete. Tá? Então, tem uma despesa de serviços aí. Tem frete, tem frete e tem seguro aí. Tudo isso aí é assegurado. Né? Então, a seguradora tem que se municiar de documentos para fazer, e o seguro custa caro. Por exemplo, o que aconteceu lá no Iêmen. O Iêmen criou uma insegurança no fluxo internacional de mercadorias, porque ela está bombardeando navios. Agora fez um acordo com os Estados Unidos que não vai bombardear navios americanos, mas os israelenses. Então, o frete subiu, o seguro também subiu. Né? Por quê? Porque tem o risco de não chegar, e o sujeito pagou o seguro. Então, quanto que é? Aí o seguro tem que pagar para o sujeito. Então, no comércio internacional, há um jogo de crédito. O crédito depende do estágio onde está a mercadoria. Quando ela ainda não foi embarcada ainda, é um risco grande, depois que embarca menor, depois que chega menor, até chegar aqui. Não é que nem no mercado nacional. Boto fé, de fato. Então, a gente parou aqui, deixa eu ver qual foi aqui, né? Um comerciante de artigos manufaturados, por exemplo, Manchester, compra mercadorias e as embarca por meio de uma firma respeitável de Londres. Tão logo essa firma esteja convencida de que tudo foi embalado como convinha, ele saca sobre esta última letra de 6 meses contra essas mercadorias que se destinam à Índia. Você viu que o banco já adiantou para ele? Sim. Embalado como convinha. Isso é tudo registrado. Como é que vai ser, quantos volumes, qual é a mercadoria, não sei o quê, como convinha. É tudo documentado. Em seguida, o mundo bancário intervém e desconta-lhe essas letras de maneira que, quando chega o dia de pagar as mercadorias em questão, ele já dispõe do dinheiro, graças ao desconto daquelas letras. Fecha aspas. Nota 5.139. Abre aspas. Mesmo que disponha do dinheiro, ainda assim o banqueiro não teve de adiantá-lo? Uma pergunta. A resposta. O banqueiro tem a letra, pois a comprou. Ele investe o seu capital bancário nessa forma, isto é, no desconto de letras comerciais. Fecha aspas. Aí aqui tem um colchete, então é o acréscimo do Engels, né? O que quer dizer que também Chapman considera o desconto de letras não um adiantamento, mas compra de mercadorias. Fecha colchetes, nota 5.140, abre aspas. Isso constitui sempre parte das demandas sobre o mercado monetário de Londres? Sem dúvida.
Essa é a ocupação essencial do mercado monetário do Banco da Inglaterra. O Banco da Inglaterra fica tão contente quanto nós ao receber essas letras, pois sabe que são um bom investimento. Fecha aspas. Nota 5.141. Abre aspas. À medida que aumentam as exportações, aumenta também a demanda no mercado monetário? Resposta. À medida que cresce a prosperidade no país, nós, aí o Marx faz um acréscimo aqui, isto é, os Chapman, continuando aqui na citação, participamos dela. Fecha aspas, nota 5.142. Quando esses diversos campos de investimento de capital se expandem subitamente, a consequência natural disso é a alta da taxa de juros? Resposta. Sem dúvida. Fecha aspas. Em 5.143, Chapman diz, dois pontos, abre aspas, não consigo compreender plenamente como, com nosso grande volume de exportações, tenhamos tanto campo de emprego para o ouro. Fecha aspas. Continuando aqui bastante, né, o texto, vamos avançar mais um pouquinho. Continuando, então. Na nota, né, 5.144, pergunta o respeitável Wilson, dois pontos, abre aspas. A explicação não estaria no fato de que abrimos maior crédito sobre nossas exportações do que tomamos sobre nossas importações? Pergunta. Resposta. Eu mesmo tenho minhas dúvidas quanto a isso. Se alguém faz aceitar letras contra suas mercadorias enviadas de Manchester para a Índia, então o senhor não pode aceitá-las por menos que 10 meses. Com absoluta certeza, temos de pagar a América por seu algodão, e isso antes de a Índia nos pagar. Mas examinar o efeito disso é um ponto bastante delicado. Fecha aspas. Nota 5.145. Abre aspas. Se, como no ano passado, tivemos um aumento nas exportações de artigos manufaturados no valor de 20 milhões de libras esterlinas, então devemos ter experimentado já antes um aumento muito considerável da importação de matérias-primas. Fecha aspas. Aí tem um acréscimo do Marx aqui, entre parênteses, colocado desse modo, a superexportação é idêntica à superimportação e a superprodução idêntica ao supercomércio. Fecha parênteses, continua aqui, abre aspas. Para poder produzir essa quantidade maior de mercadorias? Resposta, sem dúvida. Fecha aspas. Nota 5.146. Abre aspas. Tivemos certamente de saldar uma balança muito considerável. Isto é, durante esse tempo, a balança deve ter sido desfavorável para nós. Mas, no longo prazo, o curso das trocas com a América nos favorece. E desde há muito temos recebido desse país quantidades consideráveis de metais preciosos. Fecha aspas. Bom, do Brasil em particular, né? Mas, enfim. Continuando aqui. Em 5.148, na nota 5.148, Wilson pergunta ao arquiusurário Chapman se ele não considera seus altos juros um sinal de grande prosperidade e lucros elevados. Chapman, visivelmente surpreso com a ingenuidade revelada por esse psicofanta, responde com naturalidade que sim, mas é sincero o bastante para acrescentar, dois pontos, abre aspas. Há alguns que não dispõem de alternativa, que têm obrigações a cumprir e devem cumpri-las, seja isso lucrativo ou não. Mas, quando, aí entre colchetes, que é um acréscimo do Engels, né, a alta taxa de juros perdura
Isso indica prosperidade. Fecha aspas. Volta para o Marx. Ambos se esquecem de que também pode indicar, como ocorreu em 1857, que os cavaleiros andantes do crédito espalham insegurança pelo país, podendo pagar altos juros porque o fazem à custa do bolso alheio, aparentes contribuindo assim para determinar a taxa de juros para todos. Fecha parênteses. E porque, entretanto, vivem com folga na base de lucros antecipados. Ao mesmo tempo, isso é justamente o que pode permitir aos fabricantes, etc., realizar negócios de fato lucrativos. O sistema de adiantamentos faz com que os retornos se tornem completamente enganosos. Isso explica também a seguinte declaração, que, no que diz respeito ao Banco da Inglaterra, não precisa ser explicado, uma vez que este último, com alta taxa de juros, desconta uma taxa mais baixa que os demais. Nota 5.156. Abre aspas. Creio poder dizer, esclarece o Chapman, que nossas somas de desconto no momento atual, em que tivemos alta taxa alta de juros há tanto tempo, chegaram a seu máximo. Fecha aspas. Aí o acréscimo do Marx, aqui entre parênteses, isso foi dito por Chapman no dia 21 de julho de 1857, poucos meses antes do crash. Nota 5.157. Abre aspas. Em 1852, quando a taxa de juros estava baixa, nem de longe eram tão grandes. Fecha aspas. E aí volta para o Marx. Porque, de fato, naquela época, os negócios estavam muito mais sólidos. Nota 5.159, abre aspas. Se houvesse no mercado uma superabundância de dinheiro e o desconto bancário fosse baixo, teríamos uma diminuição de letras. Em 1852, estávamos numa fase completamente diversa. Naquele tempo, as exportações e as importações do país não eram nada em comparação com o que são hoje. Fecha aspas. Nota 5.161, abre aspas, com essa alta taxa de descontos, nossos descontos estão hoje no mesmo nível de 1854. Fecha aspas. Aí um acréscimo aqui do Marx, entre parênteses, quando a taxa de juros era de 5 a 5,5%. Temos ainda aqui bastante coisa, né, para ler antes do fim aqui do texto, então não vamos conseguir terminá-lo hoje. Não sei se alguém quer fazer algum comentário ou parar nesse momento. Nós estamos aqui exatamente. Deixa eu ver, vou voltar aqui. No interrogatório do chat. Vou ler mais um pouco, então? Acho que vale ler esse parágrafo aí, que é uma conclusão. Tá. Beleza, vamos ler esse parágrafo aqui, né? Terminando aqui. Beleza. Então vamos lá. No interrogatório de Chapman, é muito divertido ver como essa gente, de fato, considera o dinheiro do público propriedade sua e se crê no direito de obter a conversibilidade perpétua das letras que desconta. A ingenuidade das perguntas e das respostas é grande. Torna-se dever do legislador fazer com que sejam sempre conversíveis as letras aceitas pelas grandes firmas e providenciar que o Banco da Inglaterra, sob quaisquer circunstâncias, volte a descontá-las para os bill brokers. Mesmo assim, em 1857, 3 desses bill brokers ainda foram à falência
com dívidas de cerca de 8 milhões de libras esterlinas e um capital próprio insignificante em comparação com essas dívidas. Nota 5.177, abre aspas. Quer o senhor dizer com isso que, em sua opinião, eles, né, no caso aqui, os aceites de Baring ou Lloyd, continuando, devem ser obrigatoriamente descontáveis do mesmo modo que hoje uma cédula do Banco da Inglaterra é obrigatoriamente conversível em ouro? Resposta. Penso que seria algo deplorável se não fossem descontáveis. Seria uma situação muito extraordinária que alguém tivesse de suspender os pagamentos porque possui aceites de Smith, Payne Company ou de Jones, Lloyd Company e não pode descontá-los. Fecha aspas. Nota 5.178. Abre aspas. Os aceites de Baring não constituem uma obrigação de pagar determinada soma de dinheiro no vencimento da letra? Exatamente. Mas, quando assumem essa obrigação, os senhores Barings, como quaisquer outros comerciantes, nem em sonho pensam que terão de pagá-la com o soberano, que no caso é uma moeda específica, né? Que acho que estava inclusive associado ao tráfico de escravizados no século XIX. Kai, ia falar alguma coisa? Não, acho que é a cédula, né, que é conversível em ouro do Banco da Inglaterra. É a cédula? Ah, porque eu achava que uma moeda que eles faziam... Ah, esse é o guinéu, eu confundi com o guinéu. É o guinéu esse aí. Na verdade é o guinéu. Entendi. Deve ser uma espécie de versão em cédula do guinéu. Enfim. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então, continuando. Eles estão certos de que poderão pagá-la na clearing house. Fecha aspas. Nota 5.180. Abre aspas. O senhor acredita que se deveria criar um sistema que dê ao público o direito de receber o dinheiro antes do vencimento da letra, pelo fato de um terceiro ser obrigado a descontá-la? Resposta. Não. Não pelo aceitante. Mas, se com isso o senhor quer dizer que não deveríamos contar com a possibilidade de que nos descontassem letras comerciais, então teríamos de mudar toda a estrutura das coisas. Fecha aspas. Nota 5.182. Abre aspas. O senhor acredita, pois, que a letra comercial deveria ser conversível em dinheiro do mesmo modo que uma cédula do Banco da Inglaterra é conversível em ouro? Resposta. Claro, em certas circunstâncias. Fecha aspas. Nota 5.184. O senhor crê, portanto, que as instituições de currency deveriam estar organizadas de tal modo que uma letra comercial de solidez incontestável pudesse ser convertida em dinheiro a qualquer momento, com a mesma facilidade que uma cédula bancária? Resposta. Sim, é o que eu penso. Fecha aspas. Nota 5.185. Abre aspas. O senhor não chega a dizer que o Banco da Inglaterra ou outra instituição qualquer seja obrigado por lei a descontar essas letras? Resposta. Chego, em todo caso, a ponto de sustentar que, se fizéssemos uma lei para regular a currency, deveríamos adotar as medidas necessárias para evitar a possibilidade de uma inconversibilidade das letras comerciais emitidas dentro do país, sempre que essas letras fossem incontestavelmente sólidas e legítimas. Fecha aspas. Volta para o Marx, para terminar o parágrafo. Tal é a conversibilidade da letra comercial diante da conversibilidade da cédula bancária. Bom, deixa eu ver aqui, o Caio já levantou a mão, já passo aí para ele. Bom, eu acho
muito interessante, vários comentários, né, aqui. Primeiro, eu acho muito que, assim, essa ideia, né, de financiarização, ela já nasce, né, com o capitalismo, né, porque todo esse sistema de comércio internacional, Marx está demonstrando aqui como ele é baseado no crédito. As trading houses aí, inglesas, os grandes comerciantes, eles estão o tempo todo operando com base no sistema de crédito, no sistema financeiro, nas clearing houses, etc, né? Então, acho que essa é uma conclusão evidente que a gente tira aqui do capítulo. Mas, além disso, né, eu acho que aqui a parte crítica do Marx, ele está dizendo, então, assim, então você está operando esses títulos aí com base nos seus lucros, né, o Sr. Chapman, operando esses descontos de títulos sobre o comércio internacional, essas operações de coisas para o exterior, etc., mas você quer a garantia do Banco da Inglaterra da convertibilidade dessas letras, né? Ou seja, transformar o crédito privado em moeda estatal, né? Então, não apenas pela aceitação do costume e a circulação no dia a dia dos comércios, mas a discussão aqui que está se colocando olha, e que é uma discussão, né, também atual e tem a ver com a crise, por exemplo, de 2008, quando tem alguma crise, algum soluço aí na inconversibilidade dessas... O que é inconversibilidade da letra? Quer dizer que não tem crédito no sistema, né? O sistema creditício bancário, ele está travando. Nesse momento, o Sr. Chapman fala, olha, o Banco da Inglaterra tem que garantir, né? Então, qual que é a lei que a gente vai criar para garantir essa, né, a continuidade da circulação do crédito? E é basicamente um mecanismo, né, de você pegar o tesouro público, né, e garantir os lucros privados, porque até a hipocrisia, né, na última frase, né, essas letras incontestavelmente sólidas e legítimas, né? O Marx aqui até sombra, tal é a conversibilidade da letra comercial, né? Então, assim, quem garante que o Sr. Chapman e os Lloyds e os Barclays da vida que estão fazendo essas negociatas, que eles estão se apropriando dos lucros para si, se fazem fraude, se fazem... que ele fala, em algum momento ele dá um exemplo que ele fala, olha, essa letra não é renovada em algum momento. Eu falo, não, mas a gente não sabe disso, né? Enfim, eu acho que essa é a discussão, né, que está sendo colocada, ou seja, a apropriação do sistema de crédito privado para dentro da garantia do setor público, né, pelo Banco da Inglaterra, a conversibilidade dessa letra em dinheiro, né? Então, acho que essa aqui é a grande proposição que está sendo colocada aqui, né? Só pegar um gancho, acredito que sim, e só um detalhe porque a gente pode pensar que a fraude é que causa, digamos, o descompasso, o problema, a crise, né? O crash, ali, essa inconversibilidade das letras, né? Mas, na verdade, as letras são sólidas, né? Elas são pautadas em coisas que existem, elas não... E, ao mesmo tempo, mesmo assim, a coisa pode dar problemas, como aconteceu ali em 1857, que ele vai dizer, depois tem vários outros episódios, né? Então, na verdade, se a gente vai lendo esse texto do Marx, vai aparecendo que, mesmo a coisa acontecendo de maneira sem fraudes,
a possibilidade de uma superprodução acontecer, que é, digamos assim, como a própria natural lógica da produção capitalista vai operar, uma venda pode não suceder uma compra. E, ao mesmo tempo, podem ter efeito, tipo, sei lá, uma crise, uma guerra, uma seca em algum lugar, a guerra civil dos Estados Unidos, por exemplo, né? Imagina, estava tudo indo ali, guerra civil interrompe, ou, por exemplo, os Houthi, como o Fernando de Jorge estava mencionando, né? Então, às vezes, podem acontecer coisas que não são necessariamente a fraude que desanda o sistema, que mostra a própria o absurdo da produção capitalista, né, da sua lógica. Só esse ponto que eu acrescentaria ali no que o Caio colocou. Um ponto que eu queria investigar mais é o problema da taxa de juros que ele fala aí, né? Eu gostaria de estudar um pouco melhor isso daí, como esse sistema afeta, descrito por ele, afeta a taxa de juros. Me dá a impressão que quando houve ele fala da compra de algodão dos Estados Unidos e a venda de tecido para a Índia, né? Parece que é algo assim, não? Quer dizer, ele tem uma manufatura, né? Então ele fala assim, olha, os indianos têm o prazo de pagamento da China, sei lá para onde vai, tem que ser menor do que o prazo de pagamento do algodão, né? Senão vai dar um descompasso, né? E o aumento súbito das exportações e com desconto antecipado, cria uma demanda de moeda muito forte, né? Então me dá a impressão que isso afeta a taxa de juros. Eu não sei, não ficou muito claro para mim o problema da taxa de juros que ele fala aí, mas a explicação que eu estou dando é essa. Bom, só sobre essa relação da taxa de juros, o que eu entendo, até em alguns outros capítulos, é que a expansão dos negócios, né, ou que seja, aquele ciclo de alta, ele leva a um aumento da taxa de juros. Porque você tem o aumento do lucro, né, e à medida que tem esse aumento dos lucros pela expansão dos negócios, tem também essa maior demanda por dinheiro, né, por os empréstimos, e isso levaria a esse aumento da taxa de juros. Eu consigo ver alguns indicativos disso nos textos aqui que a gente leu, mas eu acho que vale, é um tema específico, é bom recordar algumas leituras, capítulos anteriores, né, sobre como que o Marx interpreta essa conexão entre as duas coisas. Massa. Bom, acho que vamos então parar por aqui, né? Eu vou só marcar onde que nós paramos exatamente, que foi depois daquele longo parágrafo, né? Onde está? Deixa eu ver. Acho que é mais para baixo, né? Não, acho que esse aqui a gente não leu ainda. Então deixa eu ver mais para cima. Como é que era? Ingenuidade, né? Tinha ingenuidade. Página 650. 650? Página 650, o último parágrafo que a gente parou, né? Isso. 5189, isso. Os negociantes Obrigado. do país. Obrigado. Então, eu vou só deixar destacado aqui para a gente saber. E aí, semana que vem.